Boa noite. Os 2 anos de Marcelo Rebelo de Sousa como presidente, os elogios de António Costa à boa companhia da geringonça, a condenação de Lula da Silva, que ainda assim será o candidato do PT às próximas eleições presidenciais brasileiras, e ainda o aliviar da tensão entre Portugal e Angola são temas que marcaram a atualidade e que estão agora em debate, como sempre, com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e também Fernando Rosas. Vamos começar pela política nacional e por si, Fernando Rosas, 2 anos de presidente com Marcelo, foi diferente, foi melhor, foi pior do que julgava? Quer dizer, eu acho que a presidência do Marcelo Rebelo de Sousa é uma presidência que opera uma ruptura relativamente àquilo que era a prática, a maneira de interpretar o papel do Presidente na Constituição. Que tem alguns aspectos positivos e tem outros que me parecem claramente negativos. Eu acho que o Presidente interfere demais em áreas que não são áreas da competência do Presidente, ou seja, interfere em áreas da governação que, a meu ver, não lhe pertencem, e isso pode provocar alguma perturbação. E acho que o Presidente atua muito frequentemente, mais do que talvez devesse, como comentador político. Ele vem daí, portanto comenta a política todos os dias. Acho que ontem saiu nos jornais uma notícia de que ele sozinho já tem mais tempo de antena nas televisões que os presidentes todos que o antecederam. Ou todos não, mas uma parte deles. Portanto, eu acho que essa parte, ou seja, esta escolha pela quer por entrar em campos que não... Quer por entrar em campos onde ele devia ter a prudência de não entrar, porque são da área do governo. É um exemplo. Bom, as considerações sobre o modelo económico, as considerações por exemplo, como é que o governo deve tratar das relações com os IPSS? Isso é o governo que trata, quer dizer, eu acho que há áreas da governação que são específicas do governo e que o Presidente não tem que se pronunciar, a não ser em situações extraordinárias. Ele pronuncia sobre tudo. E isso vulgariza a intervenção do Presidente. Não estou a dizer até que se intervém mal ou bem, mas vulgariza, ou seja, a palavra do Presidente como... Isso é uma crítica que já lhe faz há 2 anos e a verdade é que a popularidade continua a aumentar. Mas eu não estou a falar da popularidade, estou a falar do papel, estou a falar do poder de influência pela palavra. Agora, devo dizer, por exemplo, que também é preciso ver que, do ponto de vista deste governo e deste acordo parlamentar que existe, eu acho que o Presidente se tem portado bem. E que imaginamos só de imaginar isso me custa, mas que era o Cavaco Silva que tinha presidido esta primeira fase do mandato. É claro que a vida do governo e deste acordo parlamentar teria sido, estou seguro disso, muitíssimo mais difícil, porque o Presidente, quando quer, o Presidente tem poderes diretos e indiretos de perturbar muito a vida do governo, e ele de facto não... Enfim, tem deixado de governar sem esse problema. Isso é preciso reconhecer e eu reconheço isso. Agora, eu não estou muito de acordo com o perfil de função que ele tende a desenhar. Quer dizer, acho que a palavra do Presidente deve ter prestígio, deve ter peso e deve... a frequência com que se intervém tudo todos os dias faz desvalorizar essa intervenção. E aliás, isto não tem nada de original, é uma crítica que é comumente feita e que eu acho que... Agora é um Presidente popular... Ele diz que é um risco. É um Presidente popular, é um Presidente que as pessoas apreciam, etc. É um Presidente que se tem portado bem com o Governo, e com um Governo que provavelmente não é um Governo politicamente distante dele, tem-se portado bem, não há dúvida nenhuma. Agora, é um estilo que eu acho que banaliza a função presidencial. Mas devo reconhecer que a presidência dele tem tido, do ponto de vista da gestão da coisa pública, não tem corrido mal. Paulo Rangel, identifica-se com esta presidência? Quer dizer, eu identifico-me totalmente, fui um apoiante na primeira hora, aliás estive no primeiro e no último comício da campanha do professor Marcelo Rebelo de Sousa e, portanto, sinceramente eu não concordo aqui com o Fernando Rosas, embora compreenda o que ele diz,
porque acho que era um risco que havia, mas é um risco que não se materializou, esse da banalização da palavra, e eu já lá vou. Mas quer dizer, o que é que eu acho? Eu acho que a primeira coisa fundamental é que Marcelo Rebelo de Sousa tem contribuído pela forma como está a desempenhar o seu mandato para, no fundo, reforçar a confiança dos portugueses nos políticos. Eu acho que ele faz a ligação, esta questão, no fundo, dos portugueses se reverem na política, nas instituições. Eu acho que ele reforçou muito isso. E, portanto, esse é um aspecto que eu acho que é capital. Depois, eu acho que esta presença muito próxima das pessoas, aquilo que se tem falado dos afetos e tal, também é uma coisa muito importante. Não que eu... Mas são afetos com significado político. Não quer dizer, exatamente. O que eu digo é, o que é importante é as pessoas sentirem que os políticos estão próximos deles e que têm, no fundo, no Presidente, se quiser, um papel de provedor. É um pouco isso que ele assumiu e daí essa presença, ou essa omnipresença, essa presença muito reforçada nos médios. Portanto, estes são dois aspectos que eu acho muito positivos. Queria agora, então, ir à questão da palavra, do excesso de palavra e do excesso de presença, porque eu também, quando vi, digamos, o perfil inicial, que é justamente neste, e foi totalmente confirmado, portanto, até se pode ter a ideia, bom, vai começar assim, mas depois vai abrandar um pouco, mas ainda não aconteceu isso até agora, portanto, e já começa a ser tarde para abrandar. Portanto, o que é que eu acho? Eu acho que o que aqui verdadeiramente é extraordinário é que, realmente, falando muito, a palavra do Presidente não perdeu peso. Ou seja, aquilo que seria de esperar, e no fundo vinha muito até, se quiser, do pensamento ou do magistério, da forma como até o anunciou e depois executou, enfim, depois para o fim com menos sucesso, mas que o executou o Presidente Cavaco Silva, era a ideia da economia da palavra. É quando eu falar, toda a gente me vai ouvir. Pronto. Porque eu falo muito pouco. E aqui a verdade é que o Presidente Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa, tem esta coisa, é que fala todos os dias e a toda hora sobre os mais variados assuntos, é certo. De toda a sorte, uns dizem apenas respeito à sociedade civil, outros dizem respeito à política, etc. Mas a verdade é que a palavra não se banalizou. E isso foi muito claro. Quando nós vemos o discurso sobre os incêndios de 15 de outubro, bom, não podia ter sido mais eficaz a palavra. E o que acontece é que ele ganhou uma legitimidade e uma popularidade tal que as pessoas verdadeiramente o ouvem. E, portanto, a palavra não se banalizou. Isto é mérito apenas dele. Com qualquer outro, este tipo de exposição não faria com que a palavra pudesse ter eficácia. Portanto, ela realmente... Eu estou de acordo que numa primeira... Eu próprio achava que a palavra se ia banalizar, mas ela não se banalizou. E repara, há aqui realmente momentos em que ele tem tido um papel institucional muito importante, até de correção de falhas do governo. O caso de Tancos é evidente, e eu acho que ele ainda vai voltar ao assunto. É curioso porque ontem, naquela aula na escola secundária de Camarate, quando ele enumerou 3 momentos em que teve que puxar dos galões da autoridade, não falou de Tancos, falou do episódio da Caixa Geral de Depósitos, falou dos incêndios e falou da lei de financiamento dos partidos. Pois, mas porque ainda vai lá chegar, não é? Porque Tancos ainda não acabou. E, portanto, como aliás se via, enfim, na imprensa recente. Mas Tancos é um exército que quer acabar. E outro aspecto que é muito importante do meu ponto de vista é a questão dos incêndios, onde o governo falhou clamorosamente, portanto, ao insistir em coisas que qualquer pessoa já tinha visto que estavam mal. E não foi, como eu digo, por falta de advertências, porque é que ele tem uma legitimidade para falar, mesmo quando faz essas críticas duras ao governo, e que tiveram para o governo um impacto forte, e que até, enfim, de alguma maneira mudaram a relação. Repare que, curiosamente, o Primeiro-Ministro António Costa até veio agora dizer, é uma picardia com certeza, mas veio dizer, bom, o governo dá-se sempre bem com qualquer Presidente da República, qualquer que ele seja e tal. Portanto, é a segunda vez que eu digo. Claro, portanto, pelo menos, seja, desde essa altura. Isto antes não, andava com o guarda-chuva e com certeza ainda andava com um chalezinho, caso o Presidente tivesse frio para ele agasalhar. Portanto, essa fase já passou. Portanto, aqui o que eu acho é que o Presidente tem estado de facto muito bem por isso. Agora, sem dúvida que isto é um talento pessoal, porque qualquer pessoa que falasse tantas vezes e sobre tantos assuntos, com certeza que já não seria ouvida. E a verdade é que, ao contrário, ele ganhou um capital de legitimidade tal que cada vez que ele faz uma pronúncia importante sobre um assunto, ele é ouvido e dificilmente não é seguido. Pedro Silva Pereira, concorda que o Presidente acabou por condicionar algumas vezes o Governo? Bom, todos os Presidentes exercem
uns mais, outros menos, uma certa magistratura de influência e com reflexo na ação do Governo. Eu acho que é evidentemente cedo para fazer uma avaliação definitiva do mandato do Presidente, ele está ainda a menos de meio do seu mandato, mas acho que, olhando para estes 2 anos, podemos dizer que a avaliação a fazer é globalmente positiva. Em bom rigor, eu acho que o professor Marcelo Rebelo de Sousa recuperou, de certo modo, o sentido da função presidencial. Porque o contraste é muito evidente com o modelo e o estilo do presidente anterior, do professor Cavaco Silva, mas sobretudo porque o professor Cavaco Silva se assumiu em muitos momentos como um presidente de facção e o professor Marcelo Rebelo de Sousa, pelo contrário, tem procurado valorizar a dimensão da função presidencial enquanto promotora de um sentido de unidade nacional. Um presidente de todos os portugueses, como se diz. E mesmo naqueles momentos em que houve alguma tensão com o Governo, em 2 ou 3 situações, em bom rigor, não parece que essas intervenções possam ser acusadas de uma interferência no jogo político ou partidário. E acho que isso é a crédito do professor Marcelo Rebelo de Sousa. É verdade que o estilo presidencial conta. O facto do professor Marcelo Rebelo de Sousa promover esta proximidade com os portugueses, esta presidência de afetos e omnipresente, contribui para a descrispação da vida política e social e vem, aliás, ao encontro de um processo de reencontro dos portugueses com as suas instituições políticas, designadamente com o Parlamento. As sondagens indicam que a popularidade do Parlamento subiu bastante, porque a sua relevância política cresceu notoriamente com esta solução política. Penso que as coisas, portanto, convergem. Mas o Presidente teve também essa preocupação de respeitar a legitimidade do Parlamento. E nisso se demarcou claramente também do Presidente anterior, que punha em causa a legitimidade que a Assembleia da República tinha para gerar uma determinada solução política que, afinal de contas, tem proporcionado estabilidade. Eu acho que há algumas tentações que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, porventura, no exercício da sua função, encontrou ao longo do caminho. Estou a pensar numa certa ideia de que a sua popularidade é tal que dispensa os partidos políticos, não está apenas acima dos partidos, em onde é-lhe favorável uma certa intervenção que não é acima dos partidos, é verdadeiramente contra os partidos, ou acentuando uma certa desconfiança em relação ao establishment político. Dê-me lá um exemplo concreto. Aconteceu, por exemplo, no modo como se deu a intervenção a propósito da questão do financiamento dos partidos políticos, mesmo em alguma da argumentação que em certos momentos aconteceu a propósito do debate sobre as questões dos incêndios, a ideia de um povo abandonado pelas suas elites, enfim. Acho que houve um momento ou outro em que essa tentação perpassou, mas acho que o Presidente também quis, de alguma forma, com um certo tom um pouco diferente depois das eleições autárquicas, moderar um pouco aquilo que eram as críticas que lhe estavam a chegar da parte da direita. Nós tivemos várias intervenções, sobretudo no início do ano de 2017, de responsáveis da direita, dizendo que não se reviam nas intervenções do Presidente e acho que, de certo modo, depois do resultado muito expressivo que o Partido Socialista teve nas eleições autárquicas, uma certa moderação deste crescimento do Partido Socialista, de modo também a preservar a esfera de intervenção de um Presidente da República, onde porventura uma maioria absoluta não é o mais conveniente para a eficácia da sua magistratura de influência, lhe passou pelo espírito. E, portanto, acho que nesta segunda fase do mandato presidencial tudo vai depender, para uma avaliação final do seu desempenho, do modo como ele gerir estas tensões
dimensões. Mas, de todo modo, insisto, eu acho que a avaliação que há a fazer é globalmente positiva. Acha que houve aqui alguma marca ou não? Uma marca do Presidente? Em relação no que diz respeito à gestão dos incêndios, que se criou aqui pela primeira vez, alguma desconfiança, se quiser, entre o Governo e o Presidente da República? Não, acho que não. Acho que o Presidente da República teve, a propósito da questão dos incêndios, uma preocupação de se sintonizar com o sentimento geral do país a propósito daquela tragédia. E isso... Mas mais do que isso, não é? Bom, mas fez isso, essencialmente. E é claro Coisa que o Governo não teve. Não, o Governo também teve. A diferença entre os dois é que o Presidente da República pode fazê-lo sem ter que resolver por ele problema nenhum. E o Governo é que tem a responsabilidade de resolver os problemas. E tem que assumir responsabilidades. Isso quando as tem. Claro, quando as tem. mas tem quando as tem. Quando as tem é que tem que assumir. Institucionais. Eu acho o seguinte, eu acho que o aspecto mais distintivo da função presidencial com o Marcelo Rebelo de Sousa é que ele não aceitou a narrativa do diabo e da ilegitimidade do governo de esquerda. E tratou o governo... Já fez vários elogios, aliás, tratou sobre o governo e a convergência parlamentar existente, tratou como um governo inteiramente legítimo e tratou como se deve tratar. Ou seja, tratou como um governo normal, um governo legítimo normal, contra a política, a histeria, a gritaria da direita que achava que era um golpe de Estado. Só faltou dizer que era mesmo um golpe de Estado. E isso é uma questão, foi uma questão, para começar o mandato, uma questão muito importante. Agora, eu acho que invocar a questão dos incêndios não é muito bom para o Presidente, porque o Presidente não foi leal com o Governo na matéria dos incêndios. O Presidente fez aquela intervenção bombástica, demita a Ministra, não sei o quê, quando sabia que o Governo ia fazer isso tudo porque o Governo tinha comunicado. E, portanto, procurou tirar o efeito daquilo. Essa é uma história com duas verdades, não é? Com duas verdades não, é assim que foi. É assim que foi. Ou seja, o Governo hesitou, e a meu ver hesitou tempo demais relativamente à mudança que havia a fazer. Mas tinha comunicado ao Presidente o que é que ia fazer, que medidas é que ia tomar. O Presidente, quando usa a palavra, sabe que aquilo vai acontecer. E, portanto, faz um discurso tremendista como se o Governo tivesse a entregar o país para... O Governo cometeu erros nessa coisa, claro que cometeu erros. O Presidente terá feito bem em os assinalar, mas a maneira como ele explora essa situação não fica bem para o Presidente. O Presidente não sai bem, a meu ver, no meu modesto entender, não sai bem da fotografia. Outra coisa que é preciso dizer também é que o Presidente não tem que comentar publicamente medidas do Governo. Não me parece bem. Quer dizer, o Governo resolve, imaginemos, nacionalizar os CTTs. Tomara eu que ele fiz a convergência. O Presidente vem dizer, nacionalizações, vetou a questão dos transportes públicos. Enfim, quer dizer, as medidas políticas concretas do dia-a-dia, o Presidente tem a sua opinião, falará sobre isso com o Governo, com certeza, por isso é que eles têm uma reunião todas as semanas. Sim, mas quando toca, fazer o comentário, tem o poder de vetar ou de promulgar a lei, nesse fazer o comentário político em cima, mas há medidas que não são de promulgação da lei, que são medidas de gestão. Sim. Fazer o comentário político em cima do nacionalização não seria, não é? Não, acho que ele exagera, e devo dizer uma coisa. Acho que isso pode causar problemas no futuro. Acho que isso, porque o Presidente pode ter a sua opinião, pode e deve ter a sua opinião, reúne com o Governo para discutir, mas comentar a atividade governativa todos os dias, a propósito de tudo e de mais alguma coisa, não me parece bem, parece-me prejudicial para o andamento da coisa pública. Não tem corrido mal, porque as coisas não têm corrido mal, mas há um dia em que isto escorrega mesmo a sério, não é? E eu acho que nessa altura o Presidente está, sem com isto querer dizer que é mais abaixo ou mais acima, está ao nível do Governo. Parece que é mais um elemento da governação e não um árbitro, um magistrado que deve servir de árbitro e de equilibrar as coisas. E eu acho que isso não está demonstrado a presunção tese, hipótese do Paulo Rangel de que o excesso de palavra
até agora não tem sido... Não, vamos ver. Estamos a meio do mandato e as situações podem ser muito mais complicadas e ele não está assim por dentro. Chegou a dizer-se que ele era a outra face da geringonça, não é? Não, eu sei, de maneira nenhuma, mas eu já vou aí. Eu queria dizer duas coisas. Uma tem a ver ainda com esta conjuntura dos incêndios, que acho que é bom que isso fique bem claro, e outra é realmente já mais de alcance do funcionamento do sistema. Quanto à questão dos incêndios, quer dizer, por amor de Deus, quer dizer, o Presidente foi 500 vezes depois de 17 de junho aos sítios, disse que o Governo tinha de ter responsabilidades, como aliás fez com Tancos, não podia ter sido mais amigo do Governo, dizendo perante em qualquer país do mundo uma tragédia em que há 60 mortos leva à demissão por razões puramente institucionais da assunção da responsabilidade objetiva do Ministro. E o Governo o Primeiro-Ministro foi de férias, já sabemos qual foi o romance todo na altura, que tratou as coisas com uma certa leviandade. Depois disso, quando se repete aquilo, é evidente que na própria noite, nós sabemos disso, eu não queria estar aqui a recordar isso, mas nós sabemos disso, na própria noite o Primeiro-Ministro teve declarações muito, muito infelizes. E quer dizer, e qualquer ministra que estivesse na posse da sua... Eu já disse que eu tenho imensa consideração pelo sofrimento que ela terá tido até nesta decisão toda, mas a verdade é que qualquer pessoa em qualquer país do mundo sabia que apresentava a admissão. Já devia ter apresentado e naquele dia apresentava e acabou. E não há cá primeiro-ministro que diga que tem que ficar ou que vai deixar de ficar. Se não há em lado nenhum do mundo, não há. Vai à Inglaterra, vai à Alemanha, vai à França, não há exemplos desses. Isso não existe. Acabou. Não há. Pronto. Então em Inglaterra e em Londres houve um prédio que ardeu, morreram 70 e tal pessoas, nenhum ministro se demitiu. Na Califórnia, incêndios, dezenas de mortos, não viu algum ministro demitido-se? Não viu. Portanto, claro que houve essa teoria geral das demissões. Houve desde logo uma coisa que... Só a Inglaterra, que nem tem nada a ver um assunto com o outro, mas só a Inglaterra... Mas como o Paulo Rangel falou de Inglaterra... estou a dizer que quanto à assunção da responsabilidade política, no caso de Inglaterra, houve logo um pedido de desculpas que cá não houve. Estamos a afastar do nosso tema. Pronto, mas eu não vou voltar a esse tema, mas o que eu digo é o seguinte, o que aconteceu depois não é nenhuma compensação pelo resultado das autárquicas, isto até dá vontade de rir. O Primeiro-Ministro, para além de ter cometido esses erros todos a propósito dos incêndios, entrou na coisa do Panteão, entrou numa série... Foi o mês de outubro, do ponto de vista da gestão política, foi absolutamente desastroso. Toda a gente sabe disso. E, portanto, o Presidente, com certeza, que não deixou de chamar à pedra e de chamar a atenção. Portanto, foi só isso que aconteceu, não há cá nenhuma lei das compensações. Mas isto leva-me para o sistema que era onde eu queria ir. Vamos cá ver. Eu estou totalmente de acordo, e isso sempre disse aqui desde o primeiro dia, quanto à questão da legitimidade. Acho que o PSD fez mal e acho que às vezes ainda há uma outra pessoa que ainda fala nisso como se isso fosse... Ora, uma pessoa que tenha estudado Direito Constitucional em qualquer país do mundo e no caso do Presidente da República, que é professor, sabe perfeitamente que uma coisa é poder achar-se que deveria ser primeiro formar o governo a tentar, como aconteceu. Isso é legítimo, esse entendimento, embora eu até acho que nem se tinha que ir tão longe, mas pronto, esse é um entendimento, mas depois aceitou isto. O que acontece é que em todos os primeiros mandatos, e nisso o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa não é diferente de nenhum deles, desde Mário Soares, Jorge Sampaio e Cavaco Silva, tiveram as melhores relações com os governos no primeiro mandato. Uma das causas do desastre de Sócrates foi justamente o que fez o Presidente Cavaco Silva com o governo Sócrates no início, quando já era evidente que as coisas não iam correr bem e ele estava ali e achava tudo extraordinário. A coabitação política nos primeiros anos do governo Sócrates foi extraordinária. Eram elogios constantes. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, isto é normal. Portanto, quando se está no segundo mandato é que se vê. Nós vimos que no segundo mandato de Mário Soares com Cavaco Silva foi bastante duro. Nós vimos que no segundo mandato o governo Santana Lopes caiu nas condições em que caiu. O que, do ponto de vista do sistema, foi um precedente. Eu não estou a dizer que ele não fosse legítimo ser usado, mas foi um precedente. Mas não sabe se vai haver um segundo mandato. Portanto, não sabemos se vai haver um segundo mandato. Só estou a dizer, no primeiro mandato, o normal é que os presidentes tenham uma maior sintonia com os governos. É o que mostra a regra... deixa perfeita para eu perguntar ao Pedro Silva Pereira se as eleições presidenciais fossem hoje, se o PS tinha condições para apoiar a candidatura do professor Marcelo de Sousa. Bom, eu salvo devido respeito, a pergunta não faz muito sentido. As eleições não são hoje. Eu, aliás, comecei por dizer que estamos ainda a menos de meio do mandato do Presidente. Sim, mas se fossem hoje não havia... É muito cedo para não havia razão para não haver esse apoio. Estar a pronunciar-me sobre quem é que o PS deve apoiar nas eleições presidenciais. É cedo para isso. O Presidente da República tem uma hipótese de chegar ao final do seu mandato com um nível de reconhecimento do país muito elevado.
Para isso precisa de manter o registro que marcou essencialmente os primeiros 2 anos do Isso vai depender de muita coisa, nomeadamente dele. E da situação política. Fernando Rosas, vamos passar ao segundo tema. O Primeiro-Ministro disse esta semana, nas jornadas parlamentares do PS, que quando se está em boa companhia e os resultados são bons, não há que não mudar de companhia. Isto tranquilizou? Não, eu não estava nada intranquilo. Mas tanto Catarina Martins como Jerónimo de Sousa tinham, nos últimos dias, falado da ameaça velada de vir aí um bloco central. Portanto, isto foi para sossegar. Eu não falar nem o nome do Jerónimo de Sousa, nem da Catarina Martins. Eu sei. Pessoas que eu respeito, têm as suas considerações e momentos para dizer isso. Agora, mas soou a do meu sossegar ponto de vista como cidadão e como comentador neste programa, não há uma coisa nada que me preocupe, porque, quer dizer, o Partido Socialista seguirá o seu caminho. Devo até dizer que, não, sem nenhuma coisa, que se chegasse às eleições com a suspeição que o Partido Socialista ia mudar de aliado, isso era uma coisa ótima para a esquerda, ia tudo votar naquela esquerda para reforçar. Agora, acho que o Primeiro-Ministro fez uma boa intervenção. Foi no grupo parlamentar? Foi no Agora, o PS é que está agitado acerca do seu próprio... E acho bem, ainda bem, quer dizer... Portanto, foi para... Acerca do seu próprio futuro em termos... Quer dizer, acho que a eleição do Rio despertou... O Assis já veio para os jornais dizer que isso agora, não sei o quê... Quer dizer, Pereira, foi para aquietar a esquerda ou para aquietar a ala direita do PS? Portanto, desse ponto de vista, estou a dizer que nunca estive intranquilo. E acho que o Partido Socialista seguramente terá interesse em discutir isso, etc. Mas não se percebeu muito bem. Não dramatizo nada essa questão. Não se percebeu muito bem se ele estava a falar do fim, até o fim da legislatura ou para o futuro, Pedro Silva Pereira. Bom, a impressão com que eu fiquei é que a intervenção olhava para mais longe do que o horizonte desta legislatura. E acho que a intervenção do secretário-geral do Partido Socialista é importante, uma clarificação importante. Mas não é propriamente surpreendente. Já há algum tempo atrás ele tinha dito que mesmo que o Partido Socialista tivesse maioria absoluta, tinha vontade política de prosseguir os entendimentos à esquerda. E, portanto, eu vejo isso como a confirmação dessa escolha política do Partido Socialista, que é fundada num dado objetivo, pelo menos na análise do Partido Socialista, que esta solução política tem provado bem. Que a avaliação que podemos fazer é que a vida dos portugueses melhorou. Agora podemos dizer que o país está melhor e a vida dos portugueses está melhor, e isto é muito importante. Depois de tantos anos de dificuldade e de sofrimento, os portugueses sentem que a vida das famílias, a situação da economia, a imagem internacional do país está melhor. E, portanto, faz todo o sentido que haja essa intervenção e essa clarificação da parte do secretário-geral do Partido Socialista. Acho que esta intervenção é oportuna também porque ela responde a duas mensagens que vêm da direita, não de dentro do Partido Socialista, da direita, a propósito da direita está a falar do PSD e CDS. Neste caso estou a falar do PSD, do grande tema da campanha eleitoral não interna... Não é da direita, por mais que a gente não, mas por acaso da campanha eleitoral interna do PSD. E que era a ideia de o PSD viabilizar um governo do Partido Socialista e, portanto, uma qualquer forma de um bloco central, seja em que configuração parlamentar ou governativa pudesse ser. E, portanto, é uma resposta a essa questão. Não, a escolha do Partido Socialista é prosseguir os entendimentos à esquerda porque eles têm provado bem ao serviço do país. E também uma resposta a uma segunda mensagem que temos visto do lado da direita e que é uma mensagem venenosa, mas que temos visto em muitos comentadores e analistas da direita, que dizem assim, bom, o Partido Socialista está desejoso de se desembaraçar de pelo menos um dos seus parceiros de acordo político do governo. Aliás, dizem, o Bloco de Esquerda está ansioso de ir para o governo. As vezes que já vimos isso, é uma mensagem venenosa, é uma mensagem venenosa que procura cavar a divisão na maioria de esquerda. E acho que esta intervenção do secretário-geral do Partido Socialista também tem esse efeito, de responder politicamente a essa questão. Não. A opção do Partido Socialista, naturalmente, apresentar-se aos portugueses com o seu programa, com os seus resultados e confiante em ter o apoio dos portugueses, mas disposto, seja qual for o resultado eleitoral, a continuar com soluções de entendimento à esquerda, assim eles sejam possíveis. Naturalmente isso dependerá
dependerá de uma agenda, de um programa, até de uma clarificação das formas políticas que podem ser encontradas, mas isso diz respeito ao futuro. Agora, esta posição política é uma posição política clara do Partido Socialista. Paulo Rangel também considerou que isto era uma leitura já para depois de 2019? Isso por acaso acho que não, mas quer dizer, mas eu estou de acordo com a ideia, para mim acho perfeitamente natural, quer dizer, acho que isto é o que, portanto, se fosse dito qualquer coisa que, não, eu acho que nunca poderia ser dito o contrário disto, mas qualquer coisa que deixasse um indício que não fosse isto, para mim seria surpreendente. Mas podia não ser dito nada, não é? Sim, mas mesmo, quer dizer, já foi dito mais do que uma vez e parece-me um caminho natural, quer dizer, eu para mim acho perfeitamente natural que o PS se sinta confortável nesta situação, pronto, e que queira continuar com ela, e até acho que isso contribui para uma certa clarificação, portanto não acho isso uma coisa necessariamente negativa. Eu acho, em todo caso, sinceramente, estou absolutamente convencido, que foi para falar mais para este momento. Eu acho que foi para falar para este momento. Porque há aqui há até talvez agora um novo fator, uma mudança de liderança no PSD, que necessariamente, independentemente de qualquer coisa que seja sobre o que é o pós-2019, como as relações entre as lideranças eram bastante, até do ponto de vista, digamos, puramente funcional, portanto, já não estou a dizer ideológico sequer, as coisas não corriam bem. Portanto, só isso já altera os dados do jogo e, portanto, isso é um aspecto. Mas até acho que é outra coisa. Acho que se sentia, com o aproximar das eleições e até com o esgotar de uma certa agenda, que era a agenda dos acordos que foram feitos entre o PS e o PCP, entre o PS e o Bloco de Esquerda, porque foram sempre feitos assim, não foram feitos três, portanto... foram feitos desta forma, enfim, ainda com os verdes, também não esquecer nunca. Mas, quer dizer, o que eu acho é que, por um lado, aproximam-se as eleições, a competição é natural, porque obviamente o Bloco de Esquerda, o PCP, vão querer ter um bom resultado e, portanto, naturalmente tem que se diferenciar da solução governativa, de alguma maneira. Este é um aspecto. Havia essa questão da liderança do PSD e havia, no fundo, também, há aqui algumas coisas que podem não correr tão bem. A agenda europeia que vai agora aparecer, vai obrigar o Governo a tomar um conjunto de posições que não vão agradar necessariamente ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista. Ainda hoje via um artigo do Ministro da Defesa e do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a Aliança Atlântica, em termos que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista não podem nunca subscrever, imagino eu, e portanto, quer dizer, também é um sinal um bocadinho contraditório, que também não é necessidade de escrever esse artigo. Mas também nunca pretendemos subscrever essas coisas, não. Não, eu sei que não. Essas visões foram só estou a dizer que isso naturalmente, a dada altura, quando estamos num acordo que é para que tenha um sentido mais negativo, que é afastar uma determinada força política, é uma coisa. Não, mas isso é um equívoco. O acordo era para melhorar a vida dos portugueses. Não é equívoco nenhum. Não é equívoco nenhum, é a minha análise. Nunca foi uma coligação negativa. Bom, ela teve um intuito negativo também. Negativo que era positivo do ponto de vista de quem lá está, mas que basicamente tinha... Peço-lhe para concluir, Paulo Rangel. Tinha esse desiderato. Portanto, o que eu digo aqui é, eu acho natural que o Primeiro-Ministro tenha esta posição e acho natural, em especial, para cautelar o que vem aí no próximo ano e meio. E, portanto, eu acho que, dito nesta altura, não tem nada de surpreendente, tem esse significado. As coisas estão um pouco mais... Há aqui algumas alterações. É natural que vá haver alguma fricção maior porque vamos aproximar as eleições. Isso é totalmente natural. Eu não estou a dramatizar isso. É aquilo que será expectável em qualquer dinamismo político. Depois pode ser mais ou pode ser menos. Vemos o que se passa na Europa. Vemos o que se passa nas questões no domínio europeu, que se vai passar, se houver uma agenda nova, até junho, julho. E, portanto, evidentemente que eu acho que ele está a querer calcular, procurando dar alguma segurança aos seus parceiros de que, enfim, as coisas são para levar até ao fim. Vamos mudar para o que se passa no Brasil. Lula da Silva viu confirmada pelo Tribunal de Segunda Instância uma condenação por corrupção e lavagem de dinheiro. O PT já veio dizer que será ele... querem que continue a ser ele o candidato às eleições presidenciais de outubro. Fernando Rosas, é sensato da parte de Lula da Silva manter esta disponibilidade para ser candidato? Ou é falta de alternativa? Eu vou dizer o seguinte, eu não sei, não tenho dados, não sei se para além de uma certa complacência que o Lula da Silva, enquanto dirigente do PT, poderá ter tido relativamente à bandeira que
em que se transformou a política brasileira, passando também pelas próprias fileiras do PT. Mas não sei se para além disso, enfim, não sei se o Lula da Silva está ou não implicado em qualquer atividade criminosa. O que eu sei é que as condições em que ele foi julgado são totalmente inadmissíveis, do meu ponto de vista. Ele é julgado em recurso, agora, neste caso concreto, por um tribunal com 3 juízes, em que eu não sei se foram os 3, mas pelo menos 2 deles... Na decisão. 2 deles... Sim, está bem, mas 2 deles fizeram campanha pública para prender o Lula e para o impedir de ir às eleições presidenciais. E a promiscuidade neste momento entre o julgamento do Lula e a política brasileira é uma coisa indisfarçável, não é? O que tem muito fundamento a alegação de que a direita política brasileira está a tentar impedir o candidato mais bem posicionado para ganhar as eleições, que é o Lula, através da politização da justiça, ou seja, de uma intervenção abusiva e de uma espécie de golpe 2, não é? Quer dizer, repara, a Dilma teve um impeachment a Dilma era das poucas políticas de alto nível no Brasil que não tinha ponta de corrupção. No entanto, o bandido que lá está em lugar dela, o Temer, não é? Que é um homem que foi apanhado numa gravação a ser corrompido, é capaz de chegar ao fim do mandato. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que está mal na política, está mal na elite política brasileira. Digamos que o sistema político brasileiro está muito, muito doente. E neste caso o que está a passar não é um simulacro de justiça, é uma farsa de justiça, porque são um tribunal constituído por homens que publicamente intervêm politicamente contra o Lula, que o vão julgar, o condenaram com um único objetivo. Só que estão com boas as provas, tentarem, não é? Bom, quer dizer, o que eu leio nos jornais, reparem, o processo só conheço o que vem aqui nos jornais e que tenho lido aí na imprensa. Parece que não há nenhuma prova concludente que aquele apartamento seja propriedade dele. Também me dirão, bom, mas é porque isso se disfarça, há métodos e tal. Está bem, talvez, mas quer dizer, o problema é que aparentemente não há provas concludentes. Li hoje uma declaração de um jurista, que não sei, já não me lembro quem é, a dizer que naquele processo nunca teria havido uma condenação se aquilo fosse um processo julgado nos Estados Unidos ou em França ou num país europeu. Era impossível obter uma condenação. Se fosse. E há aqui uma tentativa de impedir que um homem que está à frente das sondagens se candidate à presidência da República. Não sei se tem responsabilidades ou não. Ele não tem nenhum privilégio acima da justiça. Se tem responsabilidades ou se há suspeições, deve ser julgado, ninguém está acima da justiça. Agora, o problema aqui é a legitimidade com que atua esta justiça e o processo que está aqui a passar. Isto abre uma situação, aliás... Ninguém sabe exatamente qual vai ser o desfecho, não é? O que é que vai ser? Ele pode recorrer, teoricamente ainda poderia candidatar-se, mas dizem os especialistas que é difícil que isso aconteça, o que significa que estamos perante um impasse parece que há forças políticas no Brasil com influência no sistema judiciário que escolhem quem são os políticos que podem ir ou não às eleições. Só estamos a 3 minutos e meio, Paulo Rangel. Bom, eu devo dizer que não estou nada de acordo com esta visão, embora eu acho que a situação é altamente problemática, mas eu conheço bem a justiça brasileira e dediquei-me sempre muito às questões do sistema judicial, e nomeadamente da questão da Operação Mãos Limpas em Itália, que é uma operação que tem muitos paralelos com esta, e a justiça brasileira é uma justiça sinceramente boa e independente. Portanto, aqui em Portugal há uma campanha montada, não me parece farsa nenhuma. Campanha montada. Os juízes fizeram campanha pública contra a prisão do homem, por amor de Deus. A judicial brasileira, como aliás a americana, é diferente da cultura judicial que nós temos aqui. E, portanto, é isso que está em discussão. Agora, isto é uma coisa. E, portanto, outra coisa diferente desta é as consequências que isto tem, porque
aquilo que me parece a mim, porque repare, eu também, todos os dirigentes que poderiam ter alguma hipótese do lado mais do direito ou do centro, estão todos também julgados. Portanto, isto não tem uma perseguição à direita ou à esquerda. Não há ninguém na classe política brasileira que não esteja apanhado. Isso talvez seja o problema, não é? Não pode ser. Ora bem, é como a questão da Operação Mãos Limpas, por isso é que eu fiz o paralelo. É que houve, de facto, uma operação judicial séria, e corajosa na Itália, mas a solução que veio depois em 91, 92 não foi uma revolução do sistema. Acha que o processo da Dilma é um processo sério? Não, mas o processo da Dilma não é um processo judicial. É um processo, o impeachment, é que aqui é que está o problema, foi o que eu vi hoje nos jornais portugueses, é que as pessoas confundem o impeachment, que é um processo político-judicial. É um processo político para correr com ela, na presidência. Mas o impeachment não é um tribunal que faz o impeachment, é um parlamento. E, portanto, para o bem e para o mal, é um julgamento político. As questões que têm a ver com o Lula são questões dos tribunais. Aliás, isto é só uma das acusações. Há outras. Não é? Pronto. E, portanto, o que eu digo é, do meu ponto de vista, para mim o principal é que isto vai levar, de facto, a uma debacle do sistema político brasileiro, que já estava em curso, sem nenhuma alternativa. E, portanto, o que vem a seguir... Portanto, eu estou muito preocupado com as consequências. Agora, eu não enverdaria por esta coisa que é assim. Quando um político nos agrada a justiça... Não é nada do que eu estou a dizer. Para terminarmos. Não é nada do que eu estou a dizer. Eu já não estou... Mas em Portugal é assim. Deixa-me ouvir o Pedro Silva Pereira. É assim. Eu acho que a situação no Brasil é muito preocupante. É preciso perceber que esta decisão é uma verdadeira bomba no processo eleitoral para as presidenciais. O Lula da Silva era o favorito nestas eleições, estava à frente em todas as sondagens. Mas não impede de ser julgado. Em algumas delas com o voto não perto de alcançar até a maioria aparentemente absoluta. Pode ser candidato, para já pelo menos ainda nada... Aparentemente, mas este processo foi também acelerado de forma a procurar Nunca foi tão rápido no Brasil. Essa candidatura. É o recorde nas decisões de segunda instância, exatamente para impedir a candidatura em tempo às eleições presidenciais. E vamos lá ver, eu acho que há um problema sistémico de corrupção no Brasil, sem dúvida nenhuma que sim. Acho também que ninguém está acima da lei, mas quando se trata de condenar 12 anos de prisão um ex-presidente da República, que é o candidato favorito às eleições presidenciais do próprio ano em que a decisão é tomada, convém que o sistema judicial tenha provas convincentes para apresentar à sociedade brasileira e à comunidade internacional. E a verdade é que eu não vejo isso neste caso. Não vejo essas provas convincentes, tanto quanto nos é dado conhecer, e é-nos dado conhecer bastante sobre aquilo que verdadeiramente conta para a condenação, e tudo aquilo parece demasiado frágil para ser verdade. Não. O que, somado à circunstância de nós vermos a narrativa os magistrados, é essa. Somado à circunstância de nós vermos os magistrados a terem intervenção política cotidiana, e não é apenas uma questão de cultura, é ir para o Facebook dizer que os políticos é uma gatunagem e que este e aquele precisa de ir para a Senhores, só obrigada. A discussão está muito interessante, mas o nosso tempo chegou ao fim. A prova dos novos vai voltar com novos tempos na próxima semana.